Vou começar com vocês. E aí, depois, quem for entrando, eu vou admitindo aqui. Meninas, primeiramente, boa noite. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que é muito importante em um processo de emagrecimento, né? Que é a ansiedade. Hoje nós vivemos em um mundo ansioso, né? Então, todo mundo tem, de alguma forma, né, ansiedade. A ansiedade não é algo somente negativo na nossa vida. É importante de nós compreendermos isso, tá? A ansiedade e o medo, mais para frente eu vou falar isso com vocês, mas é uma forma que nós encontramos, né, de sobreviver. Se nós não tivéssemos essas emoções, possivelmente nós colocaremos a nossa vida em risco com uma frequência muito grande, tá? Então vamos lá. Nós vamos falar sobre comer por ansiedade. Bem, primeiro quem sou eu, né? Tem algumas meninas que já me conhecem, que estão aqui, mas eu vou falar um pouquinho sobre quem é Gisele Rocha, né? Eu tenho formação em nutrição, né? Então a minha graduação base é a nutrição. Sou especialista na estratégia low carb, que é uma estratégia nutricional baseada em comida de verdade. Nesse momento, eu estou em uma especialização em neurociência e comportamento humano, que é o grande pilar, né, do meu trabalho. Eu sou uma pessoa em que acredito que o emagrecimento, a saúde, né, vai acontecer de uma forma sustentável desde que eu desenvolva uma inteligência, né, e a inteligência está relacionada à neurociência. Paralelo à minha especialização, hoje eu faço uma graduação em psicologia, né? Então, eu sou uma nutricionista apaixonada pelo comportamento humano, por isso eu estudo tanto essa área. Além disso, sou um ser humano, né? Tenho uma vida pessoal, eu sou casada com o Túlio, sou mãe da Cecília, de 5 aninhos, né? Tenho um lar para cuidar, e uma família, né? Onde eu estou dentro dessa família, sou suporte para algumas pessoas e muitas pessoas são suporte para mim. Então, além de todo conhecimento técnico, existe um ser humano aqui que acredita muito na vida, né? E acredita muito na mudança, e acredita muito na construção de vida com dias melhores cada vez que nós vamos vivendo, né? Então, bem, essa sou eu. E hoje eu vou trazer para vocês um pouco da minha filosofia de vida e de profissão, né? O emagrecimento sustentável só é possível com inteligência alimentar. Então, depois, né, hoje, numa construção técnica pautada pela nutrição, pela estratégia em baixo carboidrato, pela neurociência e comportamento humano, e também pela psicologia que vem chegando na minha vida, e mantendo o meu peso desde 2019, então nós vamos aí para 5 anos de manutenção de peso, e vindo de uma obesidade, eu posso afirmar, a partir de conhecimento técnico e também experiência de vida, que eu acredito que é ainda mais importante, que quando se desenvolve uma inteligência relacionada à alimentação, você consegue manter o seu peso. E quando nós falamos de inteligência, não é jamais, nunca, nos colocando como pessoas ignorantes, né, ou burras. Não. A inteligência ela é uma construção. Nós não nascemos alfabetizados. Nós vamos aprender as vogais, depois nós vamos aprender as consoantes, e a partir daí nós vamos montando palavras, de palavras nós montamos frases, de frases nós montamos parágrafos, e de parágrafos nós montamos textos. Então, a inteligência, e a partir de texto você vai construindo até uma tese, né? Tem uma tese a nível científico, onde você domina algum assunto, né? Cria alguma questão de ciência. Então, por isso, hoje, eu acredito que a inteligência alimentar, ela precisa de ser construída para que você não só emagreça, mas que você consiga manter o seu peso. Bom,
E quando eu penso em inteligência, eu começo com conceitos, né? Porque conceitos é que vão construir a base de uma inteligência. E hoje eu estarei tratando com vocês o comer por ansiedade, né? Então, o que é ansiedade? Por que nós comemos? O que é a fome? O que é essa inteligência que Gisele fala tanto dela, né? Como construir essa inteligência alimentar? Qual é, né? Quais são os pilares, né? Eu vou trazer isso mais na Masterclass mais para frente. Eu gostaria muito que vocês estivessem presentes, mas existem vários pilares e hoje eu vou trazer um relacionado à ansiedade. Então vamos lá, o que é ansiedade? A ansiedade ela é uma resposta natural do organismo nas situações de perigo, estresse ou até mesmo pensamento. E quando essa ansiedade se torna excessiva, persistente e começa a interferir nas nossas atividades cognitivas, ou seja, na nossa forma de pensar, nós precisamos de intervenção profissional. Então, a ansiedade, gente, lembra que eu comecei falando? Ela tem seus benefícios. Ela está relacionada a medo e estresse. Quando nós passamos, quando existe a emoção medo de uma forma positiva, é quando eu não coloco a minha vida em risco, né? Então, quando o medo é positivo, por exemplo, você está num prédio extremamente alto e você não chega na beirada desse prédio porque você tem medo. Isso é positivo. Por quê? Porque se eu chegar na beirada desse prédio sem nenhuma segurança, eu posso cair, né? Então, eu posso perder a minha vida. Quando eu olho para um bicho peçonhento, uma cobra, uma aranha, e não pego nisso, né? Esse medo, esse estresse, ele é positivo, porque eu não coloco a minha vida em risco. Então, às vezes, eu vejo as pessoas buscando não ter ansiedade. Não tem como não ter ansiedade. O que nós precisamos, e eu vou falar mais para frente, é aprender a lidar com a ansiedade. Desenvolver uma inteligência, uma estratégia para lidar com a ansiedade, tá? Então, a ansiedade é uma emoção que acontece em todos os seres humanos, tá? Que está relacionado também à nossa proteção de vida. E quando isso acontece de uma forma inadequada e constante, ela é considerada patológica. E aí nós precisamos de procurar um profissional para ajudar. Quais profissionais? Psicólogo, psiquiatra, tá? Bom, então ansiedade eu trouxe para você o conceito de ansiedade. Qual o outro conceito importante quando nós pensamos em ansiedade e comer, né? Por que nós comemos? Nós comemos por fome emocional, nós comemos por vida social, mas o ideal seria que a alimentação ocupasse na nossa vida o lugar de nutrição. Então nós comemos, seria interessante que nós comêssemos por fome fisiológica. Então fome é uma sensação fisiológica. O que que é fisiológico? É do meu organismo, pelo qual o corpo percebe que necessita de alimento para manter a vida, né? Então, o que que acontece? O nosso corpo ele precisa de ser nutrido para manter a vida. Por isso que é tão importante que nós busquemos, né? É interessante que nós possamos consumir alimentos que gerem em nós nutrição, tá? Então, pessoal, fome, outro ponto que as pessoas não querem sentir, né? Sentir fome é necessário, né? O problema é que, como essa fome acontece, em qual momento ela acontece e como eu sacio essa fome. Essa é a grande questão, tá? E se esse alimento que eu estou consumindo, ele realmente gera saciedade para essa fome. Então, o segundo conceito muito importante é o conceito de fome. Então, fome fisiológica é aquela que você tem dor de cabeça, é aquela que o seu estômago ronca, é aquela em que você perde as forças, então isso é fome. O resto possivelmente está relacionado a outros tipos de fome, né? Né, quando eu vou estudar com vocês a inteligência alimentar, eu trato todos os tipos de fome e como cuidar desse tipo de fome. Então, a fome que eu estou trazendo aqui é fisiológica, não é emocional, não é a fome social, não são os outros tipos de fome, tá?
é a fome fisiológica, eu preciso de tratá-la com alimentos de alta densidade nutricional, ou seja, alimentos nutritivos. Bem, o terceiro conceito, e não menos importante que eu vou trazer para vocês aqui hoje, é a inteligência. Gente, olha o que é inteligência. Por isso que quando eu falo de inteligência alimentar, eu não estou jamais, né, pronunciando que as pessoas não têm, né, não têm conhecimento, né? Não que as pessoas são burras, não é isso. É esse conhecimento relacionado à alimentação que as pessoas geralmente elas não têm. E aí elas vão entrando num processo de emagrecimento, tenta, frustra, tenta, frustra, tenta, frustra. Por quê? Porque eu não tenho conhecimento nem muitas das vezes dos alimentos adequados para um processo de emagrecimento, e eu também não tenho conhecimento das minhas atitudes e dos meus pensamentos. E aí quando eu trago os conceitos, quando eu analiso o eu, né, o autoconhecimento, e quando eu conheço o alimento, existe uma probabilidade maior de construir um comportamento adequado. E aí o emagrecimento acontece e o emagrecimento sustentável também acontece, tá? Bom, que inteligência? Olha, só nós humanos temos essa capacidade. A inteligência é a capacidade de compreender e resolver novos problemas e conflitos e adaptar-se a novas situações. Olha que interessante, olha que máquina que nós temos, né, na nossa mente, né, na nossa cabeça, que é o nosso cérebro. Ele consegue compreender o que acontece e buscar a estratégia correta para solucionar esse problema. Por isso que é desenvolver uma inteligência com a alimentação. Eu preciso de compreender qual situação que eu me encontro, de onde eu venho, o que eu preciso fazer para que eu obtenha o resultado que eu desejo ou que eu preciso, né? Porque o resultado que eu desejo pode ser emagrecimento, mas talvez o resultado que eu preciso é ter remissão de alguma doença, como diabetes, como hipertensão, né, como Alzheimer. Hoje nós temos Alzheimer em remissão, como câncer. Então, é compreender quem eu sou, onde estou, o que eu preciso fazer diante da situação que está à minha frente. Isso é inteligência, e quando se pensa em alimentação, qual a reação ou a ação que eu vou ter diante do alimento. Bem, e o que muitas das vezes acontece? E aí eu trouxe para vocês, não sei se está todo mundo reconhecendo, mas essa pessoa comendo esse cachorro quente aí sou eu. Isso é uma foto nítida de um ser humano comendo por ansiedade. Por quê? Eu comer por ansiedade é uma estratégia de enfrentamento emocional que pode proporcionar o conforto temporário, mas pode levar a problemas de saúde física e emocional a longo prazo. E aí, meninas, eu gosto muito de trazer os exemplos baseados em mim mesma, né? Hoje mesmo eu conversava com uma paciente minha e eu trouxe uma foto para ela, que eu ainda brinquei, falei, eu não posso colocar uma foto dessa na rede social, porque é uma foto onde eu estou com um topper e um short de malhar e, no mínimo, com uns 15 quilos acima, né, do que eu tenho hoje. Mas por quê? Eu não conseguia raciocinar antes de receber um cachorro quente desse. Isso é um cachorro quente somado a um refrigerante. E quando você olha, vamos olhar o contexto dessa foto, dessa mulher. Essa mulher, ela está com uma unha, né, toda estragada, vocês não estão conseguindo perceber, né? Ela tá com o cabelo que não tá legal, né? É comer sem pensar, né? É quando nós não cuidamos do eu. Então, o eu é muito importante na relação com a ansiedade. O autoconhecimento é muito importante. O ser, né? Quem é a Gisele Rocha? Quem é você que está aqui comigo hoje? O que você busca? Qual mulher que você quer ser?
Quando nós construímos esse raciocínio, ele é muito importante para que eu consiga lidar por comer por ansiedade. Porque a ansiedade é uma estratégia de enfrentamento emocional. Então eu criei uma estratégia para resolver a minha ansiedade, que não funciona. Eu posso criar uma estratégia para resolver a minha ansiedade que funciona. E é isso que eu vou trazer aqui para vocês. O alimento é uma estratégia que o meu cérebro, a minha mente criou para que eu tivesse um alívio temporário em relação à minha ansiedade, mas não é resolutivo. Eu preciso de buscar uma estratégia resolutiva. Então, a palavra é até a mesma. É a atitude que tem que ser diferente, tá, meninas? E aí, geralmente, quando eu estou ansiosa, seja por uma questão da minha casa, seja por uma questão de algum problema, seja alguma questão do meu trabalho, ninguém vai consumir alimentos de alta densidade nutricional para resolver ansiedade. Nós não vamos procurar legumes, frutas, carnes, queijos, ovos para resolver a ansiedade. A ansiedade, nós vamos utilizar os alimentos que vão gerar uma recompensa rápida de prazer no cérebro. Olha lá, alimentos ricos em açúcar, gordura e sal. Porque esses alimentos podem ativar o sistema de recompensa do cérebro e fornecer uma sensação temporária de alívio. Eles elevam a dopamina, que é um alimento que está relacionado a prazer. Então, quando você consome esse tipo de alimento, a sua dopamina ela aumenta no cérebro. E aí, com a mesma velocidade com que ela aumenta, ela cai. E o seu cérebro quer viver essa superdosagem, vamos assim dizer, de dopamina novamente. O que que ele faz? Ele pede novamente mais alimentos desses. Por isso que é um ciclo vicioso. Resolver a ansiedade com alimentos inadequados é um ciclo vicioso. Nós precisamos de quebrar esse ciclo. Eu quebro esse ciclo com novas estratégias. E eu só consigo fazer isso de uma forma pensante. Eu só consigo quebrar o ciclo quando eu construo essa inteligência, quando eu construo esse raciocínio. E aí existem várias ferramentas, né, que nós podemos tratar aqui, né, ensinar, né, onde eu ensino minhas mentoradas, né, as minhas alunas, como lidar com isso, né? Bem, e aí, qual que é o grande problema? Os alimentos não resolvem o problema da ansiedade. Por que que não resolvem o problema da ansiedade? Muitas das vezes, o que que é ansiedade, né, que eu falei lá na frente? É o medo, é o estresse e muitas vezes está relacionado ao futuro, a um problema que pode estar nas minhas mãos ou pode não estar nas minhas mãos. E aí, gente, isso aí, olha, anotem isso que eu vou falar com vocês. Eu só consigo resolver problemas que estão nas minhas mãos. O problema que depende do outro. Não adianta eu ficar ansiosa, estressada, brava, irritada e comer um pacote de bolacha. É o outro que precisa de tomar essa atitude. Não depende de você. E às vezes você quer uma resolução que depende do outro, que o outro não quer resolver. E aí não depende de você. Não adianta ficar comendo um pacote de bolacha um outro do outro. Isso não vai resolver o problema. E mais que não resolver o problema, isso vai gerar um novo problema. Porque além de você não conseguir resolver aquilo que você desejava, você trouxe um outro problema, que é a obesidade, que é o sobrepeso, que é a saúde, a frustração, né? A falta de saúde, a frustração. Então, o alimento não resolve o problema. Eu preciso de compreender qual é a origem desse problema e criar a estratégia adequada para a resolução do problema. O problema é a casa suja? Eu preciso de limpar. O problema é o relatório do trabalho que eu não estou conseguindo fazer? Eu preciso de ajuda de alguém. Então eu vou sentar sozinho e vou fazer. O problema é uma questão financeira? Eu preciso de sentar, planilhar e fazer as contas. O problema é o estudo? Eu preciso de deixar um tempo para que ele não acumule, para que eu consiga estudar,
né? Num espaço maior. O problema é a saúde de um ente querido que eu posso fazer para ajudar. Qual é o meu limite, né? Então, é importante que você entenda o problema para que você busque a solução adequada. E compreender que o alimento não resolve muitas das vezes o problema relacionado à ansiedade, tá? Bom, então o que que eu vou fazer? Gisele, aí agora todo mundo papel e caneta na mão. Identifique os gatilhos emocionais. Qual é a origem? Consciência. Consciência emocional. Hoje eu cheguei do meu trabalho com vontade de comer uma pizza. Em plena segunda-feira, onde eu havia prometido começar uma dieta. Né? Segunda-feira, Dia Internacional da Dieta. E eu estou querendo comer uma pizza. Porque hoje o meu superior me chamou e me deu um feedback negativo, né? Nem existe isso no mundo corporativo, mas um feedback negativo. E isso tá me tirando do sério. Nossa, hoje eu acordei e quando eu olhei na minha área de lavar, tem 3 cestos de roupa suja e não tem água caindo para eu lavar. Ah, hoje a minha criança fez pirraça a manhã inteira e eu não consegui fazer um terço do que eu tinha que fazer. E aí eu vou pedir uma pizza à noite. Eu preciso de identificar por que que eu estou com vontade de comer essa pizza. Foi por causa do chefe, foi por causa da criança, foi por causa do excesso de trabalho. O que eu posso fazer com o meu chefe? Né? O que eu posso melhorar no meu trabalho para me ter um feedback positivo? O que eu posso fazer com essa roupa? Como que eu tenho que fazer? Como que eu tenho que organizar isso? O que que meu filho está pedindo de mim? Que ele está fazendo tanta pirraça. Isso são análises inteligentes. E nós precisamos raciocinar mais a nossa vida, analisar um pouco mais sobre a nossa vida. Esse é o grande diferencial de quem consegue resolver as suas questões e de quem não consegue. E sabe o que que é mais interessante? Nós, muitas das vezes, usamos essa inteligência para o nosso trabalho. No trabalho é onde todo mundo se destaca, quer se destacar de uma forma inteligente. Por quê? Por que ali? Porque ali nós fazemos questões de pensar. Eu preciso de ser resolutiva. Então, na vida alimentar também eu preciso ser resolutiva. Eu falo isso com muitas pacientes minhas que ocupam cargos muito altos, né? Mentoradas, por exemplo. Falo, olha, traz a inteligência do trabalho, o raciocínio do trabalho para dentro da sua cozinha. Seja resolutiva também dentro da sua cozinha. Seja estratégica dentro da sua cozinha. Isso é desenvolver inteligência alimentar. E existem ferramentas que direcionam para essa estratégia. Nós precisamos de pensar de forma estratégica no que se trata de saúde também. Encontre alternativas alimentares saudáveis. É o que eu falei com vocês. Muitas das vezes, quando nós estamos ansiosos e com medo, a gente não procura comer alimentos saudáveis. Geralmente, nós vamos buscar os alimentos ricos em açúcar, gordura e sal. Geralmente, essa mistura toda. Por quê? Porque a dopamina está baixa. Eu quero elevar. E esses alimentos têm o potencial de elevar. Mas, mesmo assim, se eu quero comer, tenha uma cesta de fruta bonita na sua cozinha. Tenha ali uma carne pronta, né? Tenha ali uma salada bem feita. Tenha ali uma comida bem feita. Se for para comer, pelo menos busque comer alimentos saudáveis, que não vão te gerar vício. E aqui eu estou falando de vício. O alimento saudável não gera vício. Eu não conheço ninguém viciado em carne. Eu não conheço ninguém viciado em vegetal. Eu não conheço ninguém viciado em fruta. Eu não conheço. Pode ser que exista, mas eu não conheço. E olha que já passaram no meu consultório há umas 500 mulheres. Então, encontre um alimento que seja mais saudável para matar a sua fome. Possivelmente, se você matar essa fome com alimentos saudáveis, a probabilidade de você comer menos vai ser maior. A probabilidade de você começar a perceber que esse alimento não está resolvendo seu problema vai ser maior, porque ele não vai estimular no seu cérebro a dopamina. E talvez você consiga perceber, identificando o gatilho, qual é o problema e a melhor forma de resolução, tá? Gente,
Essa parte aqui é essencial dessa aula, viu, para vocês. Tenham momentos de prazer em sua rotina. O que eu mais pego no consultório? As pessoas não olham nem para o lado, nem para a janela do trabalho, do ônibus, da casa, na hora de levar a criança na escola. E quando eu falo de momentos de prazer, gente, você não pode direcionar o seu prazer só para o alimento, não. Vocês vão fazer uma perguntinha para vocês. Qual é o prazer que eu tenho na minha vida, na minha rotina? Na minha rotina. Todos os dias eu acordo e durmo sem nenhum prazer, a não ser a hora que eu sento para comer? Tá errado. Tá errado. O prazer, ele tem que vir das pessoas que eu convivo, de uma casa que eu organizo, de um trabalho que eu entrego muito bem feito, de um banho que eu tomo com conforto, né, de um chuveiro quente, de uma cama que eu deito confortável, de um perfume que eu passo e me fico cheiroso, né, ou cheirosa, só tem meninas, de um arrumar, chegar na frente do espelho e gostar do que eu vejo, de algo que eu adquiri, olho para fora da minha casa ou para dentro da minha casa e agradeço. O poder da gratidão, se vocês soubessem, vocês não deixariam passar um dia só sem agradecer pela vida. É o que eu mais exerço desde maio de 2019, quando eu conheci o poder da gratidão. Foi um dos divisores de água na minha vida. Então, tenha momentos de prazer na vida de vocês. Pratique atividade física. Gisele, eu odeio musculação. Começa com aquilo que você gosta. Depois você vai para a obrigação. Comece por uma caminhada. Comece com um passeio na quadra da sua casa. Comece levantando o pezinho em casa. Vai no YouTube, acha uma aula boa de dança. Dança na frente da televisão. Movimente o seu corpo. O nosso corpo foi feito para movimentar. Nós estamos adoecendo de tanto ficar parado. Nós precisamos de movimentar. Então, eu não estou falando aqui necessariamente pagar um personal trainer, ir para academia e fazer atividade física. Se puder fazer isso, excelente! Mas se não podemos fazer isso, movimente o seu corpo. Pare de subir para casa de elevador, sobe de escada. Anda, liga a televisão, sem controle remoto, né? Dá uma volta ao redor aí, ó, do condomínio. Pratique técnicas de relaxamento. E aí, quando eu falo de técnica de relaxamento, as pessoas falam, não vou conseguir nunca fazer yoga, né? Mindfulness. Gente, quando vocês começarem a apreciar o belo que existe ao redor de vocês, vocês estão praticando uma técnica de relaxamento fabulosa, de graça e muito eficiente. A rosa que está no jardim, o céu azul, o sol, a planta do vizinho, porque o nosso cérebro ele fica muito bem com a natureza real, mais que quadros, tá? Ah, Gisele, eu moro num centro urbano. Todo shopping tem uma área verde, que seja um jardim desse tamanho. Toda cidade tem uma árvore. Olha para essa árvore. O céu, acabei de falar do céu. E o céu nessa fase agora é maravilhoso, né? O céu do inverno, aquele sol, o céu que não tem praticamente nuvem, o entardecer é lindo. Isso é uma técnica de relaxamento. Se você puder fazer yoga, se você puder fazer, né, mentalização, se você puder fazer tudo isso, que é tecnicamente já comprovado pela ciência, é excelente. Mas se não puder, faça aquilo que você tem na sua frente. Um vaso de flor que você coloca na sua casa já é um diferencial. Um cantinho que você organiza, isso já é relaxar a sua mente. Ela precisa de sair do foco do dia a dia e dar uma desligada. E uma das coisas que a gente precisa é o que me relaxa. É importante saber o que faz você desligar da vida frenética que você tem. E isso tem muito a ver com emagrecimento. Eu poderia ficar aqui, gente, falando assim, 1000 questões relacionadas ao que fazer em relação à ansiedade. Mas esses daqui são fatores muito importantes e que podem ajudar muito vocês
no processo da ansiedade. E além disso, nós temos uma questão relacionada literalmente à nossa mente, né? É o autoconhecimento. Quem eu sou? Antes de começar a palestra com vocês aqui, eu peguei essa foto do cachorro-quente e mostrei para minha mãe. E aí minha mãe falava: "Nossa, Gisele", aí minha mãe falou: "Nossa, Gisele, quem era você nessa época?". Olha que pergunta, né? A Gisele dessa época mudou muito para a Gisele de agora, né? E eu faço já há um bom tempo terapia, eu acho fantástico, importante, né, para todos. Mas mesmo se você não consegue, fazer terapia, se pergunte: "Quem sou eu? No que eu sou bom? No que eu posso melhorar?", né? O que eu gostaria para minha vida? Como eu quero estar daqui 5, 10, 15 anos? O que eu não quero para mim? Eu acho essa pergunta excelente. O que eu não quero na minha vida? Às vezes nós não sabemos o que nós queremos, mas o que nós não queremos, às vezes é muito claro. Então, qual o caminho que eu vou percorrer para que eu não chegue nisso que eu não quero, né? Uma das coisas que eu tenho certeza que ninguém quer nessa vida é ter uma vida idosa acamada. Então, o que eu tenho feito hoje para não ser uma idosa acamada? Não ser um idoso doente. Existem doenças que são tragédias, mas existem doenças que são buscadas por nossos hábitos, pelo nosso comportamento. Meninas, a ajuda profissional faz uma diferença na nossa vida imensa. Às vezes nós não sabemos emagrecer sozinhas. Eu já tentei dietas várias vezes, já fui aos 12 nutricionistas, já tentei fazer muita coisa na minha cabeça. E eu ficava só me frustrando, me frustrando, me frustrando. Depois que eu conheci a técnica certa, que foram anos depois de formar em nutrição, que hoje eu falo, gente, existe a técnica certa para emagrecer. Existe a técnica certa de manter peso. Não fique quebrando cabeça sozinho. O mundo está lotado de informação. Vocês que são leigas não sabem para onde vão. Eu falo isso porque eu recebo isso no consultório. Existe uma linha de raciocínio. E se vocês já tiverem alguma coisa que funcionou, possivelmente é nesse caminho que passa o que vai fazer vocês emagrecerem e manter peso. Não existe milagre, mas existe a estratégia certa. Existe a ferramenta adequada. Existe o que funciona. Uma outra questão muito importante para a gente lidar com a ansiedade, parar de comer por fome emocional, é ter clareza de propósito. Que mulher que eu desejo ser? É essa a pergunta que vocês têm que fazer. Quando o propósito é claro, nós passamos pelas dificuldades de uma forma mais serena. Não é que a dificuldade não existe. Ela existe, mas eu dou conta dela. Eu dou conta dela porque eu tenho um propósito. Tá difícil, mas eu sei por que isso aqui tá difícil, porque eu sei onde eu quero chegar. Isso é muito importante. E essa daqui é para todo mundo escrever de caneta vermelha. Mate a vítima que existe em você. Quando vocês conseguirem entender o que é essa vítima, e eu vou deixar isso aqui para vocês refletirem muito, muito. Quando vocês estão sentadas no consultório para um atendimento relacionado a emagrecimento, vocês são quem? Você é quem naquela sala? Você é a mulher que olha e fala: "Nossa, que bom, eu estou tendo a oportunidade de me cuidar com um profissional que vai me guiar para o caminho que eu desejo". Ou você é a mulher que fala: "Nossa, por que que só acontece comigo? Por que que eu sou uma pessoa que come e ganha peso? Nossa, eu conheço tantas mulheres que não ganham peso
que comem tudo que querem, tantas pessoas. Ah, não, meu marido pode comer tudo que ele quer, que ele não engorda. Eu só de olhar para um brigadeiro já ganho peso. Ah, tô eu aqui de novo. Quem é você? Você agradece a oportunidade de ser cuidada? Ou você se acha uma pobre coitada porque não nasceu com a genética mais adequada? Não pode consumir nada porque já ganha peso. Enquanto a vítima estiver falando alto dentro de você, a probabilidade de você não sustentar o seu emagrecimento é muito grande. Você pode até emagrecer, mas você se sente uma coitada quando você se cuida. E aí eu faço a pergunta: se cuidar é ser uma coitada? Ter uma boa alimentação é ser um coitado? Praticar atividade física é ser um coitado? Ter alta performance porque você se cuida é ser um coitado? Cuidar da imagem que você vê no espelho, gostar, vestir todas as roupas que você deseja, é ser um coitado? Muito cuidado, meninas, com os valores que estão distorcidos. Por isso que eu falo de inteligência. Por isso que eu trouxe para vocês conceitos importantes. O que é a ansiedade? A ansiedade é uma emoção proveniente de uma situação que você vive ou do que você pensa. A ansiedade não é algo horrível na nossa vida. Ela nos mantém viva, ela está relacionada a um medo do futuro, um medo das coisas acontecerem. Mas como eu estou lidando com a ansiedade? A minha fome fisiológica precisa de até ser atendida, mas eu estou tendo fome de quê? Qual é a minha fome real? Eu tenho fome de quê? Inteligência. Nós somos seres pensantes, Homo sapiens. Só nós temos a capacidade de olhar para um problema, compreender o problema e buscar a melhor estratégia. E existem ferramentas para isso. Desenvolvendo a inteligência alimentar, você consegue olhar para o problema e descobrir a melhor forma de lidar com ele. Que você não pode bloquear o seu cérebro. E às vezes o que nós fazemos é bloquear o nosso cérebro. Nós não deixamos com que ele trabalhe da melhor forma possível. Então, a construção da inteligência alimentar está relacionada a diversos conceitos. E hoje eu trouxe aqui ansiedade, fome. Quando eu consigo conhecer os conceitos, associar os conceitos, eu vou conseguir construir um pensamento adequado que vai gerar uma ação que gera resultado. Hoje é sobre ansiedade, nós temos inúmeras pilares que nós temos que construir para o emagrecimento sustentável. Então, vou voltar lá no início da nossa conversa. Eu aprendo as vogais, eu aprendo as consoantes, das letras eu formo palavras, das palavras eu formo frases, das frases eu formo parágrafos e dos parágrafos eu escrevo textos, que podem ser teses, né? Patentes, informações importantíssimas. Isso chama-se alfabetização. Então, a inteligência alimentar também é isso. Eu vou começar de qual alimento é adequado, né? Quem eu sou? Qual é a situação que eu vivo? Como eu vou lidar com isso? A partir daí, você constrói o pensamento adequado que gera a ação certa, que vai produzir um resultado. Bem, hoje foi isso que eu gostaria de conversar com vocês. A ansiedade e o ato de comer, né? Nós precisamos de nos nutrir, nos alimentar. E quando nós conseguimos, né, lidar, aprender isso, o emagrecimento ele acontece e ele acontece de uma forma eficiente. Ele acontece de uma forma duradoura. E aí, para muitos de vocês que estão aqui, eu sempre falei muito sobre o comportamento alimentar, né? E hoje, depois de estudar muita neurociência, estudar alimentação,
estar no caminho da psicologia, o que nós precisamos de construir não é um comportamento, é uma inteligência, é um conceito que dentro do conhecimento técnico que eu venho adquirindo, mais a experiência de vida que eu tenho, nós precisamos de ser estratégicos, inteligentes diante de nossas escolhas alimentares. E isso é uma construção. Muito obrigado vocês que estiveram presentes aqui comigo essa noite. No dia 13 de julho, eu estarei fazendo uma masterclass sobre os pilares do emagrecimento prazeroso e duradouro, baseado na inteligência alimentar. E gostaria da presença de todas vocês. Viu, meninas? Nós temos agora lá no WhatsApp, eu vou mandar um link para vocês, de um novo grupo, onde estão sendo feitas as inscrições para essa masterclass. Eu vou encaminhar para vocês e eu espero todos vocês conosco, eu e a minha equipe, né? E será um prazer. Então, o emagrecimento, ele pode acontecer e ele pode acontecer de uma forma sustentável. Nós só precisamos desenvolver uma inteligência. Muito obrigada a todas e boa noite para todas vocês.